Esta aeronave Airbus A320-212, mostrada na tela, está pronta para pousar no Aeroporto Internacional do Bahrein. Mas após um pouso fracassado, assim que ele faz a volta, as luzes da pista são desligadas. Há uma escuridão negra à frente, e o piloto tem a ilusão de que está indo na direção certa. Nessa confusão, eles se afastam 2 quilômetros do aeroporto e, de repente, o avião desaparece no radar. Então, para onde foi esse avião? E o que aconteceu com os passageiros a bordo? Essas pessoas sobreviveram ou se tornaram vítimas de uma tragédia? Esta é uma história surpreendente do voo 072 da Gulf Air, que deixará você surpreso. Em 23 de agosto de 2000, o voo 072 da Gulf Air está se preparando para voar do Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, para o Aeroporto Internacional de Bahrein. O voo 072 está sendo operado por este Airbus A320-212, que voou pela primeira vez em 16 de maio de 1994. Antes deste voo, ele havia completado mais de 17 mil horas de voo e 14 mil ciclos. O voo está sob o controle do capitão bareneta Sam Shakib, de 37 anos, que tem 4.416 horas de experiência de voo. Desse total, ele ganhou 1.083 horas especificamente pilotando o Airbus A320. Auxiliando o capitão está o primeiro oficial Khilaf Al-Laf, de 25 anos, que tem 608 horas de voo de experiência. Nessas horas, 408 horas no Airbus A320. Na verdade, ele foi promovido ao cargo de primeiro oficial do Airbus A320 há apenas alguns meses. Os pilotos chegaram ao aeroporto para operar o voo e estão taxiando o avião até o portão designado. No entanto, devido a um erro administrativo, eles acabam no portão errado. Quando a equipe de solo percebe o erro, eles levam os pilotos de volta ao portão correto, o que leva um tempo considerável. Enquanto isso, os passageiros estão ficando ansiosos, se perguntando onde está o avião e por que não foram autorizados a embarcar. Depois de algum tempo, uma vez identificando o erro, tudo se acerta e eles finalmente começam a embarcar os passageiros lentamente. Em apenas alguns minutos, 135 passageiros embarcaram no avião, incluindo 61 homens, 37 mulheres e 37 crianças. Além deles, há 2 pilotos e 6 tripulantes de cabine a bordo. Todas as 143 pessoas são de 17 países diferentes, mas a maioria delas são moradores do Egito e do Bahrein. Após o embarque, o avião é preparado para o taxiamento e, uma vez concluída todas as verificações, ele começa a se mover em direção à pista. Uma vez posicionados na pista, os pilotos solicitam autorização de decolagem ao ATC. No entanto, depois de esperar vários minutos, eles ainda não receberam permissão para decolar. De fato, devido ao atraso na decolagem, o espaço aéreo ficou movimentado, então o ATC não pode conceder autorização de decolagem ao voo 072. Após mais alguns minutos de espera, os pilotos finalmente recebem autorização e o voo 072 parte para Bahrein às 16 horas e 52 minutos, horário local. No entanto, esse voo está 52 minutos atrasado, então a previsão é que ele pouse na calada da noite. Este fato se tornará um grande problema para este voo.
Neste momento, o avião está voando rapidamente em direção a Bahrein, e os passageiros estão relaxando e aproveitando o voo. Antes de chegar ao Bahrein, o avião tem que passar pelo espaço aéreo de Dammam, então ele entra neste espaço aéreo. O controlador de tráfego aéreo de Dammam dá permissão para o voo descer de 14 mil pés e o instrui a descer para 3.500 pés. Esta instrução faz parte do processo normal, onde o ATC de Dammam autoriza voos a 3.500 pés antes de entregá-los à aproximação do Bahrein. O capitão Shakib aceita o pedido e cerca de 2 horas após a decolagem, o voo entra no espaço aéreo do Bahrein. Pouco depois, o voo se aproxima muito do aeroporto, o que leva o capitão a começar a diminuir a altitude do avião. No entanto, há um problema. Eles precisam pousar usando a aproximação VOR, porque o aeroporto não possui instalações ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos. Para sua informação, o VOR é um sistema de navegação que ajuda as aeronaves a determinar a direção correta. Este sistema envia sinais de uma estação terrestre que são recebidos pelo receptor da aeronave. Ele consiste em 2 sinais principais, um sinal de referência e um sinal de variável. O sinal de referência é sempre transmitido de uma direção fixa, que é em direção ao norte, para que a aeronave possa saber a direção da estação terrestre em relação ao norte. O segundo sinal é o sinal variável, que é transmitido como um feixe giratório. Este feixe gira 360 graus, o que significa que ele gira em todas as direções. Quando a aeronave recebe esse sinal, ela mede a posição do feixe giratório. O receptor da aeronave capta ambos os sinais e mede a diferença angular entre eles. Isso significa que manter a altitude com precisão se torna uma responsabilidade dos pilotos. Agora o voo 072 contata a aproximação Bahrein e o controlador confirma. Controlador falando: Gulf Air 072. Aproximação Bahrein. Boa noite, você foi identificado após a entrega. Sua autoposição está livre para a pista 12. E você foi liberado por Dammam para 3.500 pés. Confirmar? No entanto, o capitão Shakib sente que eles foram liberados para 7.000 pés em vez de 3.500 pés. Então ele diz ao primeiro oficial para informá-los que eles estão liberados para 7.000 pés. Na realidade, isso foi um mal-entendido significativo, pois o controle de tráfego aéreo de Dammam havia ordenado claramente que eles descessem para 3.500 pés. Então o primeiro oficial informa a Bahrein Approach que estamos autorizados a 7.000 pés. Em resposta, o controlador explica que eles estão autorizados a descer para 3.500 pés e que já devem estar nessa altitude. Ao ouvir isso, o capitão Shakib fica extremamente ansioso porque o avião está atualmente quase com o dobro da altitude necessária. Nessa situação, ele rapidamente desliga o piloto automático e assume o controle do avião. Enquanto isso, o primeiro oficial também entra em pânico e tenta diminuir rapidamente a altitude, inclinando o nariz para baixo. No entanto, ao baixar muito o nariz, a velocidade da aeronave aumenta, fazendo com que ela se aproxime da pista em uma velocidade perigosamente alta. O capitão luta para retomar o controle do avião. Embora baixar o nariz reduza a altitude, ele não consegue controlar a velocidade do avião. A velocidade do avião deveria ser em torno de 130 nós, mas ele está voando a 250 nós. Além disso, sua altitude deveria ser de 1.500 pés, mas atualmente está em 1.670 pés. Agora o capitão tem apenas uma opção: abortar o pouso e tentar pousar novamente após dar a volta. No entanto, ignorando a urgência da situação, o capitão insiste teimosamente que eles pousarão. Assim, voando a uma velocidade muito alta, eles chegam extremamente perto da pista. Neste momento, o capitão abaixa o trem de pouso e coloca os flaps na posição 1, preparando-se para pousar.
Enquanto isso, o primeiro oficial está confuso sobre o que está acontecendo e, devido à sua experiência limitada, não sabe o que fazer em tal situação. Então ele tenta confiar no capitão e entender as circunstâncias. No entanto, a velocidade do avião é tão alta que o capitão percebe que eles não podem pousar com segurança em nenhuma circunstância. Eles não têm tempo para pensar, pois até mesmo alguns segundos de atraso podem levá-los ao desastre. Portanto, eles rapidamente inclinam o nariz do avião para cima. Eles viram à esquerda para dar a volta e colocam os flaps na posição 3. Na posição 3, a velocidade do avião aumenta significativamente e ele rapidamente vira para a esquerda. Nesse momento, às 7 horas, 29 minutos e 41 segundos, o alarme do cockpit para excesso de velocidade dos flaps começa a soar. Devido à velocidade excessiva, a pista está escorregando e antes que o capitão possa reagir, as luzes visíveis da pista se apagam. Em segundos, o avião voa na escuridão total sobre o Golfo Pérsico. Mas os pilotos não têm ideia de qual é a altitude ou onde exatamente estão. Para descobrir isso, a única opção são os displays primários de voo, PFDS, que mostram os indicadores de altitude. Entretanto, depois que o alarme de excesso de velocidade dos flaps dispara, o capitão fica totalmente focado em ajustar os flaps e consertar o problema de excesso de velocidade. O desaparecimento repentino das referências visuais da pista deixou o capitão ainda mais ansioso. Essa ilusão significa que, quando você não tem referências visuais, seu corpo percebe que a direção em que você está se movendo é a correta. O capitão sente que está controlando o avião na direção certa, mas na realidade o avião está se afastando da pista e sua altitude está incorreta. Devido à noite escura, há uma escuridão espessa lá fora, e o avião continua voando em uma direção diferente. O capitão e o primeiro oficial estão esperançosos de que conseguirão pousar com sucesso. Enquanto isso, os passageiros estão começando a sentir que é hora de pousar. Então eles parecem animados para chegar ao aeroporto o mais rápido possível. Por outro lado, o capitão ainda tem a ilusão de que estão indo na direção certa, então ele continua em frente. Enquanto isso, o avião se afastou 2 quilômetros do aeroporto. De acordo com o horário padrão da Arábia, agora são 19 horas e 30 minutos. No momento em que os pilotos se preparavam para pousar, houve uma forte explosão. E o avião caiu no Golfo Pérsico. O controle de tráfego aéreo do Bahrein está aguardando a chegada do voo 072 para pouso. De repente, eles percebem que o avião desapareceu do radar. O ATC tenta repetidamente entrar em contato com os pilotos, mas não obtém resposta. Todos estão preocupados com o local onde o voo 072 desapareceu na escuridão. Logo, eles percebem que algo deve ter dado terrivelmente errado com o avião, o que leva a uma operação de busca imediata. Após extensas buscas, a equipe de resgate encontra os destroços do avião flutuando no mar, confirmando que o avião caiu. Este foi um acidente trágico, no qual todas as 143 pessoas a bordo perderam suas vidas. Após esse terrível incidente, o emir do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, declara 3 dias de luto nacional e uma investigação começa para determinar as causas deste doloroso acidente. A investigação revela vários erros, sendo o primeiro erro do piloto. Na verdade, o capitão Shakib entendeu mal as autorizações recebidas do controle de Daman e instruiu o primeiro oficial a descer para 7.000 pés, quando deveria descer para 3.500 pés. Esse mal entendido fez com que o voo não conseguisse manter a altitude correta.
O segundo erro foi com as configurações dos flaps, que não estavam na posição correta, o que levou ao aumento na velocidade do avião. As razões para o acidente incluíram a falta de experiência do piloto e o treinamento inadequado, o que levou a mudanças significativas na indústria da aviação para evitar que tais incidentes acontecessem novamente. Esse foi um dos acidentes aéreos mais horríveis e trágicos do Golfo Pérsico, e suas memórias ainda estão frescas na mente das pessoas hoje. Isso é tudo no vídeo de hoje. Nos veremos em breve em outra história interessante. Até lá, tchau e fiquem bem!